Senhor, Deus e Pai, nós agradecemos, Jesus, por esta tarde que o Senhor nos concede. Que o Senhor venha falar conosco, Pai, com mais essa sexta-feira de estudo bíblico. Que possamos crescer em estatura e em conhecimento do Senhor. Que a Tua palavra venha com poder. Que o Senhor fale conosco, Pai. Esteja abençoando a todos que estarão comigo nessa live. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Que esse momento de estudo, Pai, o Senhor fale conosco. Abra o nosso coração daquilo que nos embaça e não deixa ver as maravilhas que o Senhor tem para nós. Esteja nos abençoando em nome de Jesus. Abençoe a cada irmão que estará comigo aqui esta tarde, que cada irmão ou irmã esteja na proteção de Cristo Jesus. Nós te louvamos e agradecemos por esse momento. E obrigado, Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede. Que o Senhor nos instrua e limpe o nosso coração daquilo que não te agrada. Que possamos estar na sua presença com ações de graça, em nome do Senhor. E que o Senhor fale conosco nesse momento. Em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor por esse momento. E que nós possamos abrir nosso coração para a Tua palavra, que é tão poderosa e que nos instrui. Em nome de Jesus que eu louvo e agradeço. Amém. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a vida de todos vocês. Muito obrigado por vocês me darem a oportunidade de entrar no seu lar e trazer mais um estudo bíblico da palavra do Senhor. Como você bem sabe, às sextas-feiras nós meditamos na palavra do Senhor e sempre esse estudo bíblico eu quero que seja um instrumento de Deus para abençoar a sua vida e a sua casa. Às quartas-feiras, às 20 horas, nós temos o encontro de oração. Aos sábados também, devocional do livro de Salmos, o culto de domingo às 9h30 e a sexta-feira, às 17 horas, nós conversamos um pouquinho sobre estudo bíblico. Sempre eu trago um tema da atualidade e eu acho que o tema de hoje é bem atual, principalmente nesse momento de pandemia, que nós temos situações que estão causando conflitos, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, seja na vida familiar, e que esse estudo de hoje eu espero que abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família também, em nome de Jesus. Eu queria compartilhar com você, meu irmão e minha irmã, num tema muito atual que nós estamos vivendo hoje, nessa pandemia, que as pessoas estão passando mais momentos com os familiares, mais momentos com os cônjuges, com os filhos. Isso tem causado um conflito, tem causado momentos difíceis, porque há brigas, a comunicação fica muito difícil de conviver. Um fala uma coisa e acha que o outro entendeu aquilo que ele está falando, e o outro não entendeu daquela forma, e acaba tendo briga de uma forma onde traz a divisão, traz angústia e muitas vezes traz até o divórcio. E por isso, nesse momento de pandemia, eu queria compartilhar com você num tema: comunicando com clareza na família. Comunicando com clareza na família. É tão interessante esse tema que a comunicação é um princípio bíblico. A comunicação, sendo um princípio bíblico, deveria ser tão clara para todos nós. Mas às vezes nós temos tantas dificuldades com relação à comunicação. O problema não é o que eu falo simplesmente, é como eu falo e o que o outro entendeu. Por isso é importante nós comunicarmos com clareza, para que na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, haja unidade, haja acordo e ao mesmo tempo não haja divisão.
E às vezes acontece isso por falta da comunicação ser clara. E eu queria trazer a você nesse momento que você possa entender que a comunicação que muitas vezes nós falamos aí no trabalho, você já reparou que muitas pessoas estão brigando à toa e você pergunta, mas o que eu fiz para você? O que eu falei para você? Qual é a ação que eu tive que gerou esse desconforto na nossa amizade? E às vezes nós não entendemos por que houve essa situação. Muitas vezes é o que nós falamos. Às vezes nós expressamos uma coisa e achamos que o outro entendeu, e na verdade o outro não entendeu da mesma forma o que eu queria passar aquilo. E é tão claro isso que na vida pessoal acontece tantos problemas de relacionamento que perdemos amizade por não sermos tão claros naquilo que estamos falando. Por isso, acho pertinente nós pensarmos hoje, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, onde as comunicações, ou seja, o diálogo entre indivíduos, entre parentes, entre família, entre profissionais, entre tantos outros meios de envolvimento, nós temos muita dificuldade de expressar o que nós queremos dizer. E isso que eu queria compartilhar com você esta tarde. Nós precisamos ser claros nas nossas comunicações. Nós precisamos expressar e tentar detectar se o outro entendeu aquilo que eu estou falando. Seja na minha vida pessoal, seja na minha vida profissional, principalmente na minha vida familiar. Muitas famílias têm se destruído por falta de uma comunicação clara, de uma comunicação que o outro possa entender. E por isso, eu queria trazer alguns textos bíblicos para você pensar. Para nós embasarmos esse texto de hoje à tarde, para nós estudarmos, eu trouxe Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5 e o versículo 10. Isso está falando para uma família. Uma dificuldade que às vezes nós temos na nossa vida familiar, por falta de uma comunicação clara. Por isso, comunicando com clareza é importantíssimo para que uma família se entenda. Olha o que diz em Provérbios, Salomão dizendo isso, instruindo o filho e mostrando a sua vida pessoal com o seu pai Davi. Olha o que diz, Provérbios capítulo 4. Ouve, filhos, a correção do pai. Estai atentos para conhecerdes a prudência, pois vos dou boa doutrina. Não deixeis a minha lei, porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me, retém as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças nem das partes das minhas palavras, ou seja, nem aparta, nem saia da minha palavra. Versículo 10 do capítulo 4 de Provérbios. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da sua vida. Você já perguntou para o seu filho, creio que você já falou isso. Todos que são pais ou mães já expressaram isso. Se conselho fosse bom, eu não dava, eu vendia. Às vezes nós expressamos e falamos para os nossos filhos tantas coisas, para que eles guardem no coração para não sofrer no futuro. Mas às vezes os filhos estão num outro tempo de maturidade. Não vão entender. Vão dizer que os pais são quadrados. A comunicação que o pai tem para com o filho muitas vezes passa despercebido, porque o pai está numa sintonia e os filhos estão em outras sintonias. Por isso eu queria dizer a você que é pai, desça um pouquinho para que o filho entenda a sua comunicação com mais clareza. É tão certo que Salomão estava dizendo para o seu filho que ele estava ensinando, olha, meu pai me ensinou muita coisa e eu estou passando para você. Guarda no teu coração o que eu estou ensinando. Mas a comunicação às vezes
tem uma grande dificuldade. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos expressando uma coisa, mas no coração do filho, o coração do outro, o coração no ambiente de trabalho, um amigo, uma amiga, um conhecido, um chefe, expressa uma coisa. E às vezes nós estamos com o coração tão duros que acabamos não assimilando aquilo e achamos que estamos certos em nossas razões e nós criticamos essa atuação. É tão claro que Salomão está dizendo em Provérbios que também faz-nos entender, por exemplo, olha que diz Tiago, capítulo 1, versículo 19. Epístola de Tiago, irmão de Jesus, capítulo 1, versículo 19, diz assim: Sabei isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. A comunicação requer não só a expressão labial, requer também expressão na face, expressão nas mãos, expressão também no ouvir. Falar é bom, mas ouvir é muito essencial. Você já parou para pensar porque Deus te deu uma boca e 2 ouvidos? Sabe por quê? Porque você deve falar pouco e ouvir bastante. Essa comunicação, digerindo no seu coração, você vai se comunicar com mais clareza. Por isso, a comunicação com clareza na família é a comunicação que deve atingir o princípio básico daquilo que você quer comunicar. O que você quer falar? O que você quer expressar? O que você quer dizer? Se fez-se entendido, o outro entendeu o que você disse, é tão claro isso que a gente precisa guardar os nossos lábios, os nossos ouvidos e o nosso coração, porque muitas vezes o inimigo tira a essência da comunicação. Por isso há tantas famílias se destruindo, há tantos casamentos se destruindo, há tantos lares acabando nesse momento de pandemia, porque estão mais tempos juntos. E estando mais tempos juntos, criam um desconforto, uma dificuldade de entender, porque já está cansado de ouvir o outro falar. E por isso essa comunicação é uma grande dificuldade. Você sabia que 80% dos casais que se divorciam, desse 80% desses casais, são 75% por causa da comunicação? Sabia? 75% por falta de comunicação. E você vai falar, mas é só na família, é só no trabalho? Não, na igreja também. Olha que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, aqui ele está falando dos dons espirituais, estava falando de falar em línguas, e aqui você vai ver a partir do versículo 7, de 1 Coríntios capítulo 14. Assim acontece com vocês, se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. O que Paulo estava querendo dizer aqui, que a comunicação deve ser clara, a comunicação deve ser expressada e o outro deve ser entendida. A boa comunicação transmite não apenas uma mensagem, mas, sobretudo, vida e emoções. Se você se comunicar bem, o outro vai assimilar. E se tiver amor em tudo isso, você vai ver como vai ser os frutos que a comunicação clara. Por isso, comunicando com clareza é bom para a família. Comunicando com clareza é bom para relacionamentos. Comunicando com clareza é bom para casamentos. Comunicando com clareza é bom para o trabalho profissional. Comunicando com clareza vai ser bênção. Mas há uma grande dificuldade que eu queria compartilhar com você. A comunicação há 2 vertentes. A comunicação, ela pode ser analógica e pode ser digital. Isso requer um entendimento um pouquinho mínimo da psicologia.
A psicologia diz que a comunicação pode ser analógica ou digital. Como isso, Orlando? Como é isso? A analógica, você que é do meu tempo, você sabe o que é uma comunicação quando você ligava a televisão e precisava daquele pole para sintonizar o canal. O HF. A analógica. Há interferências, há dificuldade, há chuvisco na tela, aquilo que estava querendo se passar para você, ou seja, transmitir, às vezes você tinha dificuldade. Por quê? Porque a comunicação que é analógica, ela tem interferência. E sabe quais são as interferências? Muitas vezes você diz uma coisa, mas o outro entendeu outra. Você quer expressar uma coisa, mas você não liga se a outra pessoa entendeu o que você está passando e você passa por cima. E chega um determinado momento que você fala, mas eu não disse para você. Ele fala, não, para mim você não disse nada. Não, mas eu disse, tal dia eu falei isso. E o outro responde, não foi isso que eu entendi. Essa é a comunicação analógica. A outra vertente que fala que a nossa comunicação deve ser digital. Você que é mais novo do que eu, tem hoje a comunicação digital. E essa comunicação digital não tem interferência. Tudo o que você fala, o outro entende. Se o outro tem dificuldade, você esclarece. Você entendeu o que eu disse? Você captou a mensagem que eu quis dizer a você? Não há interferência. Por isso os canais hoje em HD, há uma nitidez da imagem, há uma nitidez do som e não há interferência externa. Por isso a comunicação digital deve ser a comunicação que você realmente faz o outro receber aquilo que você está dizendo com clareza e não criou dúvidas. É tão claro isso que a ação de transmitir uma mensagem e eventualmente receber uma outra mensagem como resposta, ou seja, você fala e o outro te responde, talvez com ações, naquilo que você está pedindo, talvez aquela situação que você está expressando, que você espera uma resposta, você vai entender que a verdade foi transmitida. Preciso, na minha transmissão, ser digital, clara, objetiva, permitindo que essa mensagem seja clara o suficiente para chegar até o outro e tenha compreensão. Por isso há tanta dificuldade em casamentos, há tanta dificuldade com relação aos filhos. Você fala uma coisa e o filho não entende. Você expressa uma coisa, o cônjuge não entende. Você fala para fazer e não faz. Por quê? Você está tentando expressar de uma forma digital e o filho está na sintonia analógica. Ele está em outro momento. Ele quer ouvir aquilo que faz bem para ele, não aquilo que você quer. Por isso você tem que ser claro, objetivo, transmissão em HD. Fale para o outro e pergunte o retorno. Você entendeu o que eu disse? Eu quero que você chegue às 10 horas da noite, coisa difícil hoje. Mas você falou isso. Você entendeu o que eu disse? Eu quero você aqui até às 22 horas. Beleza? Ok? Esposa, amor, eu estou pedindo para você não fazer aquilo e expressa e pergunta de novo. Você entendeu o que eu disse? Amor, isso me machuca. Fale o que machuca. Fale com clareza. Isso é tão importante que precisamos ser claros no que falamos, não só para a família, mas também no ambiente de trabalho, no ambiente de relacionamentos. Precisamos ser claros nos relacionamentos. Precisamos ser claros na família. Precisamos ser claros no trabalho. Precisamos ser claros até no ministério. Se você transmite uma mensagem bíblica, você tem que ser a tal ponto que o outro entenda o que você diz. Vou dar um exemplo para você. Quando você, como pastor, eu vou pregar num seminário onde só há pastores. Então o que eu vou transmitir tem que ser digital.
Então, o que eu tenho que falar para essas pessoas, eu pretendo ser compreendido. Se eu pegar uma mensagem que eu trouxe para pastores, quando eu pregar para pessoas que são leigas, não são teólogos, se eu disser àquela pessoa união hipostática, talvez uns não entendam. Eu tenho que entender que a minha mensagem para uma pessoa que não é pastor não deve ser na visão, entenda isso, diferente até o ponto da ignorância. Não. É que você tem que ser claro e objetivo para que, independente do lugar onde você está, seja entendido a sua comunicação. É tão claro isso que muitas vezes, em todas as circunstâncias, para independente de classe social ou do meio que você está, você tem que ser claro, objetivo. Porque comunicando com clareza é a grande dificuldade para muita gente, principalmente para cristãos. Você já imaginou, quando você chegar numa igreja, você que é cristão, você entende isso. Mas vamos imaginar que você ainda não era cristão. E quando você chegava em uma determinada igreja, existiam os jargões evangélicos, né? E esses jargões evangélicos, quando você chegou pela primeira vez na igreja, quando a igreja só fala esses jargões evangélicos, você, creio eu, que ficou um pouquinho assustado. Por quê? Porque você não entendia aquilo que estava acontecendo. Por isso, Paulo está dizendo em 1 Coríntios capítulo 14, que nós devemos estar nos comunicando com clareza, para que os outros entendam aquilo que eu quero expressar. Seja objetivo, seja claro. Fale o que você quer, do jeito que você quer, não no sentido da arrogância, porque quando você expressa de uma forma arrogante, o outro fecha o coração e não quer ouvir mais. Seja humilde no que você fala, seja pronto para ouvir a resposta. A tal ponto de você tentar passar a mensagem para que o outro entenda. Por isso, no seu lar, quando você tem humildade no coração, ouvidos para ouvir a resposta, e ao mesmo tempo tentar ser compreensivo naquilo que você está falando e expressando, você vai trazer clareza. Porque clareza gera compreensão e a compreensão gera unidade. Não só na igreja, não só na família, não só no trabalho, é em todos os meios. Quando você é claro, comunicativo, quando você expressa e você realmente fala aquilo para o outro entender. É tão claro isso que a Bíblia nos traz, que vou dar 3 exemplos de personagens para você. 2 bíblicos e 1 extra-bíblico. Olha, por exemplo, 3 personagens que eu posso expressar para você com relação à clareza. Primeiro, o apóstolo Paulo. Ele era tão claro no que ele falava, ele era tão objetivo no que ele expressava, ele dizia com amor, mas ao mesmo tempo ele era duro. Às vezes ele expressava de uma forma dura aquela mensagem que ele queria. Mas 2 momentos que eu vou citar para você, 2 passagens bíblicas que Paulo estava relatando. Por exemplo, Gálatas capítulo 1, versículo 22, 23, diz assim: E não era conhecido de vista das igrejas, está falando dele, da Judéia, que estava em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. Ou seja, Paulo era perseguidor da igreja. Depois do impacto que ele teve com Jesus, ele se tornou o apóstolo do Senhor. E depois disso, todos que ouviram falar do apóstolo Paulo, que anteriormente era Saulo, estavam dizendo assim: não era esse que perseguia a igreja? Agora ele anuncia o evangelho, agora ele anuncia a salvação, agora ele anuncia as boas novas? Sim! Tanto é claro isso que Atos capítulo 9, do versículo 3 ao versículo 6, e indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou de um resplendor a luz do céu, e caindo em terra,
ouviu uma voz que lhes dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os guilhões. E ele, tremendo e atônico, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse-lhe: Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém a fazer. Olha como Paulo era claro. Eu persegui a igreja. Depois eu comecei a anunciar o evangelho. Mas isso só aconteceu depois do impacto que eu tive com Jesus na estrada de Damasco. Ele comunicava o evangelho com clareza. Ele não deixava as pessoas em dúvida. Ele simplesmente expressava o que ele queria. Todas as cartas que Paulo expressava às igrejas não possuía dúvida. Sempre ele deixava claro o que realmente ele queria passar para as igrejas. Segundo personagem, para você entender a clareza, que é uma visão agora extra Bíblia, ou seja, um servo do Senhor, talvez você já conheceu, eu creio que você já conheceu, um homem chamado Martin Luther King, um pastor batista. Ele nasceu em 1929 e faleceu em 1928. Foi um pastor batista, principal líder negro. Ele sempre queria uma equiparação salarial dos trabalhadores negros. Era também um homem que faleceu no dia 4 de abril, um dia depois do meu aniversário, que eu faço aniversário dia 3 de abril de 1968. Ele faleceu, ele tinha em seu coração uma autoria, ele expressava o que ele queria. Por isso os sermões dele são ovacionados até hoje. Ele usou o seu ministério para levar as pessoas à igualdade social. É tão claro que a vida dele tinha um propósito. E tudo o que ele queria era uma simples equiparação e salvação de todos dos Estados Unidos. Os negros foram outros a partir de Martin Luther King. Agora eu vou dar para você um exemplo bíblico de clareza. O que é o ápice do nosso evangelho? Jesus. E você pode dizer para mim assim, mas pastor, Jesus Cristo não falava em parábolas, a gente tinha dificuldade muitas vezes de entender as coisas que Jesus expressava. Em alguns momentos, Jesus falava em parábolas porque era o cotidiano naquela época. Para nós é difícil. Para os discípulos também era difícil, porque ele, sendo judeus, eles precisavam da transmissão de Jesus depois, ou seja, traduzir a parábola. Mas eu vou dizer para você 3 passagens que Jesus demonstra. Olha o que diz, por exemplo, de Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tem dificuldade de você entender? Não é claro isso que Jesus queria? Outro texto, Evangelho de João, você vai ver capítulo 16. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tem dificuldade? Nos momentos que estamos vivendo hoje, não estamos passando aflições? Ele está nos encorajando a ter paz no meio do caos. Em Mateus 10, 22 diz assim, Jesus dizendo, e odiados de todos serei por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E para finalizar, o último texto que Jesus mostra toda a sua clareza de transmissão do Evangelho é Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Jesus era claro, Paulo era claro, Martin Luther King claro, por isso nossos objetivos devem ser claros, seja no meio da família, seja no meio do trabalho, seja no meu rol de amizade, independe aonde eu esteja.
Se você quer transmitir algo, seja claro e peça que o outro demonstre que entendeu aquilo que você está passando, para evitar futuros desconfortos que acontecerão depois, ou seja, posteriormente. Sabe por quê? A importância de demonstrar a comunicação com clareza, você vai entender que há um mostrar, ou seja, uma importância tremenda do Espírito Santo na comunicação do ambiente familiar, no ambiente pessoal, no ambiente de trabalho. Porque lá você será o dedo de Deus para levar o Evangelho. Comunique-se com clareza. Note que bons exemplos familiares, bons exemplos no meio da sua casa você tem. E você talvez seja um bom exemplo para os seus filhos. No contexto bíblico, quantos momentos bíblicos de personagens que foram pessoas claras em suas comunicações? E por isso, nós podemos ser mais eficientes quando nos comunicamos. O Espírito Santo vai ser honrado, Deus vai ser engrandecido. Nós precisamos comunicar a tal ponto que o outro possa compreender e saber que é requisito indispensável para a conquista de um grau satisfatório da comunicação entre o seu rol de relacionamento, seja na família, seja no seu lado profissional, seja no seu ambiente de trabalho, não importa, seja na igreja, seja pessoas que comuniquem e se façam ser compreendidos. Vou dar para você um personagem importante para a igreja metodista. Uma mulher chamada Susanna Wesley. Uma mãe que tinha 19 filhos. Já parou para pensar você ter 19 filhos? Ela ensinava os seus filhos, a partir dos 5 anos, a lerem, lendo a Bíblia. E ela tinha, uma vez por semana, momentos importantes com os seus filhos. E ela tinha como se fosse um confessionário. Ela chamava o filho, sentava com o filho e falava: filho, o que está acontecendo com você? O que está acontecendo com a sua vida? E os filhos abriam o coração para ela. Isso é tão claro que ela foi mãe de um grande homem que hoje nós conhecemos, que é o fundador do metodismo. Não foi ele que fundou, mas os seus seguidores fundaram. John Wesley. John Wesley foi um homem que cavalgava quase 300 quilômetros a cavalo para comunicar o evangelho da salvação. E para comunicar o evangelho da salvação, ele era tão claro que em alguns momentos ele tinha o seu companheiro, seu irmão, chamado também Charles Wesley, que fez na sua vida ministerial mais de 8.000 hinos. Note que John Wesley fez, na época, mais de 42.000 sermões. A comunicação que ele tinha para com as pessoas era clara. Ele levava a salvação porque aprendeu da mãe. A mãe passava 3 horas do dia lendo a Bíblia e orando. Ela ensinava a importância para os seus filhos. Ela ensinava que a importância da congregação, de comunhão com Deus, é falar e ouvir, orar, interceder, e expressava para os filhos. Da mesma forma, todos os lugares que ela ia, ela sempre era bem-vinda. E John Wesley entendia que o seu ministério pastoral só teve sucesso porque Deus honrou e porque aprendeu tudo com a sua mamãe. Seja um homem e uma mulher que comunica-se de uma forma clara, para que os seus filhos entendam, para que o seu marido entenda, para que a sua esposa entenda, para que os seus colegas de trabalho entendam, para que os seus irmãos do Evangelho entendam, para que o seu relacionamento haja frutos. Você precisa ser claro. Porque frutos que o Espírito Santo tem
quando nós nos comunicamos com mais clareza. São frutos que a comunicação é tão bela e tão maravilhosa. Eu vou dar só alguns frutos para você, que a comunicação, quando você comunica com clareza, acontece através dos frutos do Espírito Santo. Primeiro, o fruto da alegria, quando você comunica, quando você tem sorriso, quando você expressa as coisas com amor, quando você fala que você deve falar, mas no fundo, lá na ponta do que você está expressando, tem que ter nos seus lábios amor, tem que ter nos seus lábios compreensão, tem que ter nos seus lábios entendimento do momento do outro. E ao mesmo tempo, esse fruto da alegria, olha o que diz. Se você olhar, por exemplo, se você tiver a sua Bíblia aí, em João capítulo 15, versículo 11, também do 17, no Evangelho de João capítulo 13, você vai ver que a alegria é um fruto do Espírito Santo. Jesus falou sobre a alegria completa aonde? Nele. E quando nós somos alegres, nós expressamos com alegria. Tudo vai ser compreendido, tudo vai ser expressado, tudo vai ser ouvido com amor. Quando a notícia é ruim, a paz impera nas nossas vidas. Quando nós expressamos com amor, o outro acaba entendendo. Outra coisa que é tão importante, o bom humor na alegria é algo indispensável para a vida e para a comunicação, principalmente no ambiente de relacionamento. Seja na família, seja no trabalho, seja com os amigos, com os colegas, o bom humor se faz necessário para comunicar-se bem. Se você chegar para comunicar o outro e falar assim, vou dar um exemplo. Olha, eu quero falar um negócio com você, hein? Eu quero expressar para você o que você fez para mim. Você cria já o receio, o coração fecha e ele não quer ouvir. Mesmo se ouvir, vai ficar bravo e vai fechar o entendimento. A alegria é importante. Tudo leva a crer que Jesus era simpático e alegre. Mas, em momentos importantes, Jesus dizia, raça de víboras. Ninguém fala assim quando está sendo simpático com todo mundo. É que havia momentos com sutileza na frase, momentos com clareza na frase e momentos querendo a reflexão da frase. Jesus entendia que, por exemplo, as crianças gostavam dele. Porque se aproximavam dele. Por quê? Porque Jesus era claro no que estava falando. Quando você expressa para uma criança, ela é objetiva naquilo que você está falando. Ela não entende no sentido metafórico tudo que você falar. Ela vai assimilar e vai entender no sentido objetivo. Então a sua comunicação deve ser muito mais eficiente quando você tem exemplos como Jesus, exemplos como Paulo, exemplos como homens e mulheres de Deus. Seja alegre, seja um fruto do Espírito Santo quando você comunica-se com pessoas. É tão importante isso que a alegria é o fruto da comunicação clara. E a comunicação clara é o sorrir. E esse sorrir é um bom remédio e ajuda muito na nossa convivência e na nossa comunicação. Outro fruto, por exemplo, da comunicação com clareza, a sinceridade naquilo que você está falando. Eu não sei você, mas eu gosto muito das pessoas quando elas falam para mim coisas que em até os momentos machucam. Mas quando você tem a certeza que ela está falando porque é aquilo que ela sente, se torna mais fácil a convivência. Porque você sabe lidar com essa pessoa. Ela é autêntica. Mas quando você tem uma comunicação que a pessoa não é autêntica e não é sincera, é muito difícil conviver com essa pessoa, não é? Ela fala uma coisa, mas atrás de você tem uma faca na mão dela, querendo enfiar nas suas costas. Por isso a comunicação, quando tem alegria e tem sinceridade, a sinceridade, ou seja, viver com pessoas sinceras,
que se comunicam com sinceridade nos fazem entender o seguinte, que vai nos aproximar de Deus. Quando nós vivemos com sinceridade, falar com sinceridade, por exemplo, isso está em Efésios capítulo 4, versículo 25. É o caminho da prosperidade, da confiança recíproca, da criação de laços indestrutível, da lealdade. Você sabe com quem você está lidando. Por isso a comunicação deve ser alegre, com clareza e também com sinceridade. Olha o que diz em Jó 1:1, por exemplo. A sinceridade de Jó levou sua família a ser muito mais unida, porque a sinceridade imperava lá. Seja uma pessoa que quando você chegar no seu lar, ou no seu ambiente de trabalho, ou no seu ambiente de faculdade, ou no seu relacionamento com amigos, identifique as pessoas que estão passando por momentos difíceis e tenta tirar delas esses momentos difíceis, dizendo sobre a sinceridade do coração, que ela pode contar com você, que você vai orar por ela, que você vai abençoar ela, que ela pode entender que você é muito mais do que um mero ouvinte. Você é um amigo sincero, um amigo que ouve, um amigo feliz, um amigo que vai orar, um amigo que faz diferença na sinceridade, porque está faltando nos nossos meio de relacionamento familiar, no trabalho, em qualquer lugar que seja, sinceridade. E ser sincero não é ser rude. Ser sincero, o problema não é tudo o que nós falamos, o problema é como nós falamos. Por isso, pensa bem como você vai se comunicar, que há momentos, por incrível que pareça, há momentos que nenhuma palavra é suficiente para você comunicar uma coisa. Hoje é muito difícil acontecer isso, mas há momentos quando você tem confiança de uma família, de um familiar, uma pessoa mais próxima, que você pode estender a mão, que você pode abraçar. Eu sei que dias que estamos vivendo muito difícil, mas há momentos que não precisa falar nada, mas a comunicação não é só palavra, não são só palavras. Comunicação é uma mão no rosto, a comunicação é uma mão no cabelo, a comunicação é orar, a comunicação é muito mais do que simplesmente expressar. Pode ser escrito, pode ser um e-mail, pode ser uma mensagem. A comunicação há diversidade para que você entenda que se comunicar bem e ser claro na sua comunicação. Se você quer falar para alguém, eu te amo, diga a ela, eu te amo. Se você quer dizer à pessoa, olha, eu fiquei muito triste pelo que você fez comigo, diga isso, mas fale o que ela fez. Não fique emburrado, biquinho no canto. Senta com a pessoa, conversa com ela, tira todas essas dificuldades dos relacionamentos, daquilo que você acha que fez ou que o outro acha que entendeu. Converse, seja sincero, expresse, porque se comunicar com clareza, você vai ver que vai ser bênção. Outra coisa que é a comunicação que é fruto do Espírito Santo, além da alegria, além da sinceridade, haja perdão também. Na vida sempre haverá conflito entre os familiares, entre pessoas, entre relacionamento. Um relacionamento vitorioso, seja independente o grau de parentesco, de relacionamento de amizade, será vitorioso porque você será capaz de perdoar quando você expressa para o outro com clareza, me perdoe. Essa palavra é de romper o coração. Quando você expressa, me perdoe, você tira toda a armadilha que o inimigo tem, toda a visão que o outro se levantou a guarda para querer briga. Quando você fala, me perdoe, eu errei, me perdoe, você vai ver que a comunicação é clara. Se não perdoarmos, seremos vencidos e não teremos paz. Sabe por que falta perdão? Porque às vezes a nossa comunicação está de uma forma estreita,
bem uma tenuidade do relacionamento de indivíduos que muitas vezes não falou comigo, não conversou comigo, não pediu perdão, não quero também. E acaba não fazendo. Mas desarme essas pessoas tomando o primeiro passo da comunicação e essa comunicação digital clara, dizendo me perdoe. Quando você diz me perdoe, você vai ver que você se compara a muitos homens e mulheres de uma forma bíblica. José perdoou os irmãos que venderam ele. Por quê? Porque o perdão é libertador. O perdão nos dá a comunicação tão clara, tão bela, tão linda, que você se comunique e seja com o fruto do Espírito Santo, alegria, sinceridade, perdão. Olha que beleza, outra coisa que o Espírito Santo fala conosco através da comunicação, da boa comunicação, frutos do Espírito Santo. A Bíblia comenta e nos relata e nos ensina a ter paciência. A comunicação nos ajuda a trabalhar a paciência. Porque às vezes nós dizemos assim, Senhor, me dá paciência, Pai. Eu preciso ter paciência. Você já disse isso para Deus? Você já falou isso para Deus? Então eu quero ter uma notícia para você. Quanto mais você pedir para Deus, Senhor, eu preciso ter paciência, mais você vai ter situações que vão testar a sua paciência. E são situações muito difíceis. Talvez no seu ambiente familiar, você vai ver que vai ter exercício da paciência. Tem filhos que nos tiram a paciência, tem cônjuge que nos tiram a paciência, tem familiares que nos tiram a paciência, tem pessoas no ambiente de trabalho que nos tiram a paciência, há situações na faculdade, na escola, não importa. O fato de você se comunicar e expressar que o fruto do Espírito Santo é real na sua vida, o Senhor vai minimamente te ajudar a você ter paciência com a outra pessoa. Por exemplo, em Lucas 15, 20, você conhece esse texto, tá? Fala do filho pródigo. A paciência do pai do filho pródigo é um belo exemplo para todos nós. Como foi que o pai se comunicou com o filho? Ele não quis saber. Ele sabia que o filho ia voltar. Ele correu em direção ao filho quando ele viu de longe. O filho estava fedido, maltrapilho, sujo. Ele foi e abraçou. E você percebe que o filho diz, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. E o pai simplesmente o beijou e o abraçou. Pense que no meio de tantas conturbações, incompreensões, comportamentos egoístas, como conseguir alcançar um grau de comunicação satisfatória na família, em meio a tudo isso que eu disse a você. Um ponto muito importante que eu quero que você guarde no seu coração. O cultivo contínuo do fruto, do espírito, da comunicação na família ou em qualquer relacionamento estabelecerá um paradigma indestrutível que criará laços de lealdade duradouros. Se você cultivar isso que eu estou dizendo a você, que o Espírito que comunica-se através dos seus lábios, e quando você traz isso na sua vida diária, você vai entender que você vai ter mais amizade, mais laços de familiares, mais pessoas a entender que você não deixou dúvida naquilo que você queria expressar. Você falou, você disse, você orientou. Eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, que a boa comunicação, por exemplo, nós vemos isso em vários momentos, como eu já citei para você, que Jesus disse. Uma boa comunicação é o fato de frutos que darão posteriormente, assim como Jesus deixou na sua caminhada. Aqui no seu ministério na terra, ele foi claro, ele foi objetivo, ele orientou. O que fazia Jesus
ter tanto êxito na sua comunicação com todas as pessoas, desde as mais cultas até aquelas com pouca instrução? Como alcançar esse grau de excelência? Você talvez pergunte para mim. Mas uma coisa muito importante: o Senhor Jesus tratava as pessoas singularmente. Ele se comunicava na frequência de cada ouvinte, mas a multidão ele falava por parábolas. Quando ele estava só, ele era claro, objetivo no que ele queria e mostrava para as pessoas o que ele queria. Trate essa pessoa no momento que ela está vivendo. Quando você falar com o seu filho e às vezes ele tem dificuldade de compreensão, tente ser mais calmo, tente ser mais claro, tente ser mais amoroso e ao mesmo tempo tente ouvir mais. Você ouvindo, você vai neste momento da comunicação, quando você está ouvindo, você vai ser orientado pelo Espírito Santo de Deus, para que a comunicação se faça clara, para que vá lá no coração do ouvinte, para que ele entenda que a arrogância que talvez outrora não quisesse ouvir, sejam mais obedientes e ouçam mais com o coração do que com os lábios. Pense que como pode um homem, segundo o coração de Deus, por exemplo, como Davi, que teve uma vida conturbada, pois ele foi muito deficiente como pai e como marido. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele tinha uma deficiência. Como a Bíblia explica isso? Segundo Davi, por exemplo, um dos graves problemas familiares dele e de tantos problemas de muitas pessoas é a falta de ouvir, a falta de comunicar-se, mas ouvir faz parte da comunicação. Quando nós temos em nossos lábios só falar o que a gente quer falar, mas a gente não quer ouvir o que a gente precisa ouvir, há um rompimento da comunicação. Você expressa, mas o outro não quer entender. Você está falando numa visão, achando que está expressando na visão digital, mas o outro está na analógica, ele não quer entender. Quando você comunicar-se com pessoas, seja claro, objetivo, transparente e amoroso. Isso vai dar frutos na sua vida e no seu caminhar cristão, em nome do Senhor. Eu espero que esse estudo seja um estudo que te abençoe. E nesse momento, se você estiver num momento de falta de compreensão dentro do lar, lembre-se do que nós conversamos agora. Seja um pouquinho mais ouvinte, seja mais claro, seja objetivo, trate o outro no momento que o outro está. Se está com raiva, não ache que o outro entendeu tudo o que você comunicou. Seja amoroso e expresse com amor, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a ser mais comunicativos e ao mesmo tempo mais amorosos. Eu queria convidar você a nós orarmos juntos hoje, nesse momento, para a honra e glória de Jesus. Vamos orar? Pai Celeste, nós te damos graças, Senhor, por esse estudo que o Senhor nos deu chance hoje à tarde. Que possamos nos comunicar com clareza, Pai, seja no ambiente familiar, seja no ambiente profissional, seja nos relacionamentos, não importa, Pai. Que possamos nos comunicar com mais amor, com mais clareza e que nós possamos tirar as dúvidas nos relacionamentos. Quando sentamos, paramos, falamos e ouvimos, para que o nosso relacionamento dê frutos. Que em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus venha abençoar a cada irmão e cada irmã que está comigo esta tarde aqui. Que o Senhor traga unidade na comunicação no meio familiar e que eles sejam abençoados por Cristo Jesus. Nós te louvamos, Pai, e agradecemos por essa tarde que o Senhor nos concede. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso e que a consolação do Espírito Santo venha sobre todo o povo de Deus agora e para todo sempre. Amém.
Deus abençoe, meu irmão. Muito obrigado por você me dar a oportunidade de estar com você esta tarde. Se você puder compartilhar essa live, eu agradeço, porque esse momento que estamos vivendo, o momento de pandemia, as pessoas estão tendo atritos, confusões, dificuldades, porque eles não estão se comunicando bem. E que você possa ser um agente de Deus, levando esse estudo para muitas pessoas. Que Deus abençoe a sua vida. Eu convido você a estar comigo hoje à noite, às 20 horas, pelo Google Meet. Se você entrar na página da igreja, em Mel São José dos Campos, você vai ver lá o link para participar comigo hoje à tarde, o dia da oração. Eu quero orar com você, nós vamos ter um encontro aproximadamente 1 hora. Eu queria ver o seu rosto, eu queria compartilhar com você, nós teremos uma palavrinha, teremos os louvores e que nós possamos orar por essa situação do país, por situação do nosso São José e também no nosso meio familiar. Que Deus abençoe a sua vida, um grande abraço a todos vocês, um beijo no coração, espero você às 20 horas, hoje pelo Google Meet, em nome de Jesus. Fique com Deus, um grande abraço.